E a gente imaginava, me corrija se eu estiver errada, Sim. Saulo, mas a gente imaginava que o pós-pandemia estaríamos diferentes, mas parece que pioramos. Exatamente. É a sensação que eu tenho. Exato, né? Então, a gente tem um legado da pandemia que ainda está chegando, viu, Mônica? Esse legado vai chegar por uns bons anos ainda, né? Que na literatura a gente tem acompanhado isso, que é uma epidemia de saúde mental. Ou seja, o estresse, o medo, né, muitas vezes aquela sensação de vigilância todo o tempo faz com que o volante e o pedal do acelerador também possa sentir isso e viver isso. E aí, a gente tem a legislação, a gente tem as regras de trânsito. Esse tipo de comportamento, com tudo isso que você está explicando, essa escolha por assumir o risco, também vem porque não temos, em alguns pontos, assim, uma fiscalização um pouco mais efetiva? Com certeza, né? Eu me lembrei que eu morei no Rio por 5 anos, né? E no Rio era comum, muito presente ao longo, né, de toda a semana, nós termos ali uma série de fiscalizações que a gente chama de lei seca. Sim, isso era exato. Constantemente, segunda, terça, lembro. quarta, quinta, sexta. E eu me lembro de observar muito isso, a minha formação em psicologia foi lá, né? E observar isso no comportamento do motorista, exatamente por estar ali, sendo desenvolvida uma consciência de que ele poderia, sim, ser pego naquele ato infracionário, que ele poderia, sim, pagar por aquilo. Isso desenvolve nele um senso de discernimento, como a gente pontuou aqui, dele, então, ter essa responsabilidade clara diante de si. Eu quero te perguntar, vou deixar essa pergunta, porque eu quero te mostrar algumas imagens que a gente separou, sobre como é que a gente revê isso, né? Como é que a gente muda isso? Porque as estatísticas, você pode me dizer, as estatísticas estão altíssimas quando a gente fala de acidentes no trânsito, de mortes no trânsito, né? Mas eu quero trazer algumas imagens, olha, parece que as pessoas não prestam atenção na sinalização, ali me parece que a sinalização está um pouco complicada, né? Mas enfim, a sensação é essa, que a pessoa está tão envolvida com os outros problemas que não vê o pare, que não vê o semáforo e a vida vai acontecendo. Olha, viu? Né? Eu gostaria que você comentasse a respeito desses acidentes, alguns que nós separamos. Ô Lujan, eu queria até que você me mostrasse aí também, olha, esse acidente que foi um horror. Acho que a pessoa, inclusive, morreu. É porque são tantos acidentes, né, gente? Isso, a Lujan está me confirmando. E eu queria saber de uma imagem... Esse aí foi um acidente que mexeu muito comigo. A moça que estava indo para o trabalho de moto e um senhor, um pai que estava levando o filho para a escola, se confundiu com a sinalização e bateu nela, e ela morreu na hora. Praticamente. Então, olha que absurdo, sabe? Porque, assim, são pessoas que estão indo trabalhar, esse aí também que morreu, e, de repente, a vida é interrompida por um risco. Exato. Por uma escolha. Você usou uma frase, assim, logo no início, quer dizer, a pessoa não presta atenção. Sim. Vamos isolar esse conceito. A atenção é um processo psicológico básico, que a gente utiliza todo o tempo, naturalmente, né? E a atenção, no trânsito, no nosso deslocamento, ela precisa estar focada e atenta ao entorno, às leis, à dinâmica de ir e vir do outro e, naturalmente, às minhas necessidades. Quando eu, então, oriento a minha atenção à minha agenda pessoal, aquilo que eu preciso agora, eu tenho que chegar na hora, eu estou atrasado. Está me atrapalhando, sai da frente. Exatamente. Ou até questões pessoais mesmo, meu dia foi péssimo, né? Tudo aquilo que está acontecendo. Isso pode alterar a nossa atenção, é óbvio, mas no trânsito, né, isso também pode ter um efeito. Então a desatenção, não prestar atenção, quer dizer que a minha atenção está em outro lugar. A minha atenção está difusa, a minha atenção está focada em mim mesmo, na minha agenda, no compromisso que eu preciso. E eu posso, por fração de segundos, sim, me desligar de uma atenção externa e causar acidentes dessa natureza. Acidentes que nos assustam, me tocam assim. Eu não sei se a gente tem uma imagem que ontem me impressionou bastante, essa imagem, inclusive, está lá nas nossas redes sociais, que foi de um rapaz que simplesmente abandonou a direção, subiu no teto do carro, surfou, tirou a perna para fora do carro. Acho que infelizmente a gente não tem essa imagem. E foi algo assim que a gente pensa, onde é que esse moço estava com a cabeça? Você chegou a ver essa imagem? Não, essa eu não vi. Mas ele saiu do carro e surfou em cima do teto. E o carro foi, inclusive bateu na avenida e só não causou uma tragédia maior, porque eu acho que o anjo da guarda estava ali.
É isso que você falou, é o poder, eu posso fazer, eu sou o bonitão da bala chita? Exatamente. Desculpe a minha expressão. Não, que isso, ela é própria para isso. Quer dizer, nós temos um outro elemento que a psicologia social vai nos contribuir muito na compreensão, né, que é o hedonismo, que é uma característica própria dessa cultura contemporânea. Quer dizer, a busca excessiva pelo prazer, pela experiência nova, por sentir algo assim inusitado, algo inaugural no meu corpo, faz com que eu possa violar os riscos que aquilo tem para a minha vida para viver a experiência. Então isso também vai coexistir com o trânsito. Se a gente pensar, né, as brigas de racha, as formas como vai ter uma competição de aceleração entre dois motoristas para ver quem chega primeiro, né, tudo aquilo que vai propondo um risco que eleva uma adrenalina, que me permite viver uma experiência diferente, sim, também se faz presente. Rapidamente, que o nosso tempo acabou, mas eu preciso saber, o que a gente faz para mudar isso? Certo, né? A gente precisa rever a nossa relação com o tempo, Mônica. Por mais curioso que seja, que a gente não falou tanto do tempo, mas o tempo acelerado junto ao volante e ao pedal nos desafia muito, né? Tem algo muito curioso. Eu, às vezes, estou andando de carro e ouço Crônica com Mônica. Ai, muito obrigada. E é bom e interessante porque, por exemplo, muitas crônicas que você traz para nós, você fala de um processo de contemplação. Sim. Né? Eu acho que isso que a gente precisa resgatar. Né? Repensar a nossa agenda, repensar o tempo, sair mais cedo, né? Repensar a forma como a gente organiza o dia, aprender ou reaprender a contemplar, né? E desenvolver esse senso cívico, né? Ou até esse senso de cidadania, pensando nesse outro também. Adorei nossa conversa, muito obrigada e espero você mais vezes aqui no Manhã Total. Viu? Obrigado você, um prazer. Esse é o Saulo Magalhães, psicólogo especialista em trânsito com a gente aqui no Manhã Total.